sempre. Alô, olá, entrou? Quem entrou? A Lu? Oi, Lu. Entrou 3 pessoas, não consigo ver todas as pessoas que entraram. Ya. Olá, paz del Señor a todos los chilenos, os de habla español, paz del Señor e paz do Senhor a todos os brasileiros. A minha live vai ser em espanhol. Eu tenho que colocar legenda na minha live em... Eu tenho que colocar legenda em espanhol. Ainda não aprendi a colocar, mas vou colocar. Olá, Leida, como estás? Deus te bendiga. Lu, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Abraço, querida. Feliz aniversário. Belém, seja bem-vinda, Belém. Yo estoy teniendo un problema con el idioma. Bien, gracias Belén, gracias. La Belén es mi vecina, bendecida por Dios, como todos acá. Y yo sé que me apoya e intercede por mí. Hoy día mi live va a ser en español. ¿Quién entró? Laís entró. Mi live vai ser em espanhol, eu tentei hacerla por Instagram, pero me estava pausando, bloqueando a página. Assim que estava travando muito, eu não sei o que passou, assim que para não atrasar, decidi vir para cá. Mis lives, estou organizando um pouco o tema das lives, porque tenho contatos tanto de Chile, de outros países de habla hispana, y tengo contatos de Brasil, pero como Dios me sembró acá en Chile, voy focar mis lives en español, pero vamos poner una legenda, un subtítulo en portugués también, así que voy a explicar en portugués. Minhas lives, para quem é do Brasil, minhas lives vou começar a focar em espanhol e vai ter legenda em português. Eu estou organizando isso ainda para ficar algo mais organizado, para que se entenda bem, porque como sai muito misturado os idiomas, então complica um pouco para as pessoas do espanhol entenderem e a do português. Então vamos fazer uma coisa mais organizada, conforme Deus está direcionando, e vou começar a fazer minhas lives em espanhol. Por quê? Porque Deus me plantou aqui no Chile, me está usando de certa maneira aqui, fisicamente, para ministrar pessoas e trazer a palavra e levar o evangelho. Então estou explicando agora em português, mas as minhas lives vão ser em espanhol. Quero me fixar muito mais no espanhol pelo conteúdo das pessoas que eu tenho fisicamente mais próximas. Bárbara, hija querida, mi sobrina, sea bienvenida, Dios te bendiga mucho. Estava explicando que mis lives, vou começar a focar-me mais em las lives em espanhol, porque porque estou em Chile e fisicamente eu ministro mais em espanhol acá e tenho contato com as pessoas de Brasil, a maioria que tenho contato em privado também, pero vamos ter legendas em subtítulos em português, para quem necessite, pero para que los de acá me entendam bem lo que Deus quer transmitir. Por uma questão de idioma vou ser assim, então vou me fijar mais em espanhol. Todavia estou organizando as feitas, vou ter um dia na semana que vou ser live em puro português, vou ter invitados, vamos ter algumas pessoas que vão participar de minhas lives, brasileiros, e los outros dias da semana, 3 dias mais na semana ou 2, vamos fazer lives fijas em espanhol. Durante a semana eu vou estar informando para que a semana entrante já comece a full com fechas e horários fijos. Vou fazer lives na noite também,
Por eso estoy organizando bien, porque tiene que ser compatible con el horario de los niños que estén durmiendo y todo el tema. ¿Ya? Así que vamos a la palabra. El Señor me dio una palabra durante esses últimos 3 dias, que é em Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 2. Essa é a palavra que eu quero ler. E a palavra diz assim: Jesús sana um paralítico. Entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, depois de alguns dias, e se oyó que estava em casa. E imediatamente se juntaram muitos, de maneira que já não cabiam ni aún a la puerta, e les predicava a palavra. Entonces vinieron a él unos trayendo unos políticos, que era cargado por 4. Otros trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablas así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y después en Juan capítulo 5 y versículo 10, nuevamente en versículo 8, Jesús le dijo eso al paralítico de Betesda: levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Y el Señor me viene hablando de esa palabra. Yo esa semana leí unas historias bíblicas a Esteban, y yo buscaba algo que podía me aclarar la mente, porque Dios me estaba hablando sobre eso. Y el Señor me hablaba mucho esa semana en relación a cuando tenemos nuestros problemas personales. Yo vengo hablando eso hace varios días. Y sobre nuestra falta de fe, muchas veces. Nosotros somos personas que vivimos base en lo que nosotros vemos. Pocas veces, por más que hablamos como cristianos o no cristianos, pocas veces nosotros vivimos realmente y verdaderamente y profundamente por la fe, por vivir de fe. Hay cosas en la vida que realmente, humanamente, uno dice: no es posible, no hay cómo, no se puede. Pero la palabra dice que nosotros vinimos y tenemos que vivir de fe. Lo posible nosotros ya vemos delante de nosotros todos los días, pero el Señor quiere de nosotros que aprendamos a vivir de fe, no solamente que hablemos: yo vivo de fe. Es muy fácil hablar que yo tengo fe en Cristo, es muy fácil decir: no, yo creo en Dios, pero es mucho más allá de eso. El Señor lo que quiere de nosotros es realmente probar nuestra fe, es realmente ver si vivimos de fe. ¿Y cómo es eso, Jaylee? Bueno, el Señor siempre permite situaciones que van a probarnos a nosotros, situaciones que es para decir: tú dices que vives de fe en mí, entonces voy a probarte. Y el Señor no hace eso porque es malo, el Señor no hace eso porque es un Dios castigador, como muchos dicen, un Dios dictador. No, Él hace eso para enseñarnos en este proceso de fe a cómo tener una verdadera fe. Este es
el propósito de Dios en todo eso. Entonces Dios permite situaciones que nos llevan a tener ciertos procesos que nos van a provar y a enseñarnos a realmente experimentar, a realmente provar de todos los ámbitos posibles que es tener fe en Cristo. Y yo no digo solamente la parte financiera, porque generalmente nosotros decimos, no, yo tengo fe que se va a dar, no, yo tengo fe que me van a ascender, yo tengo fe que van a subir mi sueldo, yo tengo fe que va a llegar la plata a tiempo para pagar tal deuda o una cuenta. No, es mucho más allá de eso. El Señor lo que quiere de nosotros es que pongamos nuestra fe en todo. Y es así, cuando Dios te pide, haga tal cosa que humanamente tú sabes que no deberías hacerlo, o que humanamente tú sabes que todos van en contra, humanamente no hay explicación para tú tomar una decisión, pero si el Señor te dice, toma tu cama, toma esa decisión y anda, es difícil. Tener fe verdadeiramente, uma fé profundizada em Cristo não é fácil. É muito fácil dizer, tu tens que ter fé que vai sair dessa situação. Pero quem está vivendo em la piel mesmo, sabe que não é fácil. Viver de fé é romper as barreiras de tu próprio ego. Viver de fé é romper com tu próprio orgulho. Viver de fé muitas vezes é romper com la vida de aparência. Vivir de fé é começar de zero. Às vezes tu tá num momento muito bueno e de repente Deus vem e diz, não, deja todo, porque não é por esse caminho que te quero. Vivir de fé é isso. Vivir de fé é andar por el caminho que o Senhor quer que nós outros caminemos, pero sem questioná-lo, simplesmente dizendo, Senhor, direciona-me. Abraão, quando Deus falou com ele, salte de cerca de tu parentela e andas a uma terra que te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia. Abraão não sabia o que Deus tinha para ele. Agora, se um ratito já venia caminhando e escutando uma prédica de um pastor angolano, e ele dizia sobre isso. Ele dizia, muitas vezes o processo, muitas vezes Deus diz a nós outros que as promessas ele nos dá e nos diz o que tem para nós outros allá adelante. Pero Deus nunca nos diz qual é o processo que vamos passar. Porque se ele nos disse o processo, nós outros vamos desistir ao tiro. Se ele diz que para chegar nessa promessa que ele planteou, essa promessa que ele hizo a nós outros, seja por profecia, por sua palavra, seja como seja, através de visões, de sonho, nós outros sabemos que é Deus que nos faz realmente uma promessa, porque nos traz paz, não nos traz dúvida. Se realmente é Deus que nos prometeu, sabemos que vai cumprir. Pero o problema é que quando Deus nos promete, nós outros nos animamos, pero não pensamos que há um processo, há um tempo de espera, há um tempo de preparo, há um tempo de incertidumbre, há um tempo de dúvidas, há um tempo que o inimigo vem soprar coisas, tu não estás no caminho correto, tu não tomaste a decisão correta, há um tempo que se llama proceso. Y en ese tiempo es donde Dios prueba nuestra fe. Y de eso quiero hablar, del tiempo del proceso. Cómo dejamos actuar nuestra fe en el tiempo de proceso. Y yo quiero hablar con ustedes algo. Yo estoy hablando mucho más para mí do que para ustedes. Porque el proceso de Dios, yo vengo cerrando un ciclo. Y voy comenzando otro. Estoy comenzando un nuevo ciclo en mi vida. E de uma promessa que eu tenho de Deus desde niña, desde pequena, eu creio que desde o ventre de minha madre, Deus já havia falado e eu estou começando um processo de a realização da chamada de Deus em minha vida, a concretização, não sei como decirlo, pero há um processo e o processo muitas vezes uno pensa, já começou, vai ser assim, e de repente uno mira e vê que não, que Deus está sendo totalmente distinto a lo que tu pensavas,
Y el enemigo viene a soplar para que uno desanime y uno tiene que ser atento. Uno tiene que tener los oídos bien afinados para entender la voz de Dios y saber cuando es el enemigo que está soplando para querer hacernos desanimar. Hoy me pasó una situación, yo estaba ahí calladita y yo sentí que el enemigo me vino a poner duda. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué desististe de eso? ¿Por qué estás tomando tal decisión? E eu comecei a sentir como um dolorcito assim. E eu em silêncio eu dije, bem bajito, audible, pero bem bajito, eu dije, sale daqui, Satanás. Aqui tu não vai soplar. Em meu ouvido tu não vai soplar. Tu não vai sembrar dúvida. Assim que Deus al tiro me dijo, estás en el proceso. Estás viviendo tu proceso já há muitos anos. Pero todavía estás en tu proceso. Yo no sé cuándo terminará ese proceso. Yo creo que nuestro proceso de todo lo que Dios tiene para nosotros se termina cuando Él nos llame. Yo no creo que nuestro proceso en la tierra se nos va a terminar. Porque si fuera así, todos podrían decir, ya estoy bien. Y yo creo que para librarnos a nosotros de nuestro propio ego y de nuestro orgullo, de nuestra soberba, yo creo que Dios no permite que los procesos se terminen en nuestra vida nunca. Podemos cerrar ciclos y comenzar otros ciclos en la voluntad de Dios. Pero cerrar procesos, que los procesos se acaben de aprendizaje con el Señor, yo creo que no. Yo creo que Dios es tan sabio en eso porque Dios nos conoce. Sabe que si terminamos algún proceso o algo que Ele puso en nuestra mano y salimos gloriosos, yo creo que Ele sabe que la soberba nos va a tomar el ego y nosotros vamos a comenzar a dejar la fe, nos olvidar de esos momentos de proceso doloridos, de dolores, de sufrimiento, de llanto, de dudas, de incertidumbres, y vamos a nos olvidar de eso. Entonces Dios es muy sabio en lo que hace. Pero Deus lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir los procesos. Hay procesos de cambios que son muy dolorosos. Como yo dije en la otra live, hay procesos de cambio que el primordial es la renuncia. Lo que Dios más nos pide es la renuncia. Y la renuncia es lo que más nos duele. A mí me duele. Porque no es fácil tú renunciar a algo que tú amas. No es fácil tú renunciar a algo que te hace bien. O no es fácil renunciar a algo que tú quieres hacerlo, pero que no encuadra en el diseño que Dios tiene para ti. Entonces el Señor me tiene pedido renuncias y yo tengo hecho algunas que no han sido fáciles. Pero es para primero calafatear mi arca, mi casa, calafatear mi arca personal, pero también es para calafatear mi estrutura física profissional, mi estrutura física espiritual, mi estrutura física y emocional también, afectiva. El Señor nos pide, porque Él no nos obliga, pero sí nos pide que hagamos cosas que muchas veces nuestro corazón no quiere. Hay un dicho que dice así, siga tu corazón. Muchas personas a veces me vinieron a aconsejar y aún me aconsejan y dicen así, Jaylee, yo digo, ¿qué hago? Muchas veces dice, ¿qué voy a hacer en esta situación? Siga tu corazón. Yo creo que el peor consejo que un ser humano puede dar al otro es decir, siga tu corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. Nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón hace que las emociones driblen nuestra mente y haga que tomemos malas decisiones por emociones del momento, por el afán del momento, por el momento que estamos viviendo mismo. Entonces, a veces por el problema financiero del momento nos hace tomar malas decisiones. Yo soy una persona muy racional, pero también emocional. Yo solo que mi emocional yo tengo más escondido hoy día. Yo soy una persona que tengo mi emocional muy en secreto con Dios. Pero
eu aprendi a ser racional, porque vivi muitos anos de lo emocional e me hicieron tomar malas decisões, falar coisas que não correspondiam, coisas que não devia. Carlita, Deus te bendiga. E eu aprendi que não devemos seguirnos por nosso coração. Nosso coração, muitas vezes, no momento de dolor, de mágoa, de rencor, nos vai fazer tomar decisões que vamos nos arrepentir por toda a vida. Y tomar la decisión por el corazón no nos deja vivir de fe, no nos permite vivir el proceso, porque en el proceso el corazón va a decir, está doliendo, en el proceso el corazón va a decir, no quiero estar aquí, pero en el proceso aquí vamos a firmar nuestra fe en Cristo. Y el Señor me tiene hablado de eso, sobre los procesos, sobre la fe en medio de los procesos. Essa é a palavra-chave de todo isso. A fé em meio aos processos. Como estamos tendo nossa fé? Tu crê que se Deus te pediu para tomar certas decisões, o inimigo vai estar tranquilo? Porque se Deus te pediu algo é porque Ele tem um propósito já ao final. Com toda segurança, o propósito tem que ver com o reino de Deus. Com toda segurança, o propósito tem que ver com almas. Porque o centro do Senhor é resgatar almas. O centro do Senhor na terra é salvar as pessoas das garras de Satanás. Ele nos dá vida buena. Ele nos dá momentos de convivência buena. Pero Deus nos trajo aqui para salvar a las pessoas que não foram salvas como nós já decidimos serlo. Entonces, la fe é permanecer nesse processo. La fe nos hace creer que Deus tem um propósito com nós para o reino de Ele. La fe nos hace mais fuerte. Davi, quando foi muito jovem, quando Samuel foi e consagrou Davi a rei. Pero não foi al outro dia. Davi era um jovem. Seu irmão tinha muito mais presença que ele, tinha muito mais aparência, tinha altura, seus irmãos eram muito mais qualificados que ele. Pero ele tinha fé em um Deus que não lhe importava a aparência que tinha. Ele sabia que servia a um Deus e sem nenhuma ganância. Por isso Deus hizo o que hizo com Davi. Ele foi consagrado a rei muito novo, pero ele não foi rei todavia adolescente. Ele não foi rei jovem. Passaram anos para ele chegar a ser rei. Lo mesmo passou com José. Quando José, Deus lhe hizo a promessa. Quando José, Deus lhe hizo a promessa, Deus não lhe dijo o processo que ele tinha que passar. Deus não lhe dijo, mira, eu te vou a ser governador de los grandes. Eu te vou poner em um lugar alto. Eu te vou poner a bendecir a mi pueblo. Eu te vou poner a tomar decisões sobre a nação. Deus não dijo a ele o processo que ele tinha que tomar para chegar a esse trono que Deus dijo que iba a ser. Deus sí le lançou a promessa. Ele la tomou e tuvo a fé. Pero Deus não dijo, José, eu te vou poner em um trono alto. Eu te vou poner a bendecir los míos, pero tu vais ser preso. Tu vais ser vendido, traicionado por seus hermanos. Tu vais viver o dolor de saber. Tu papá vai pensar, de viver um luto pensando que tu estás muerto. José não pensou isso. Ele não sabia disso. ¿Por quê? Porque Deus sabe que se hubiera dicho a José lo que iba a passar, a lo mejor José iba a desistir e não iba a querer, e iba a dizer, não quero esse trono entonces. Porque se Deus nos disse as lágrimas que vamos ter en el decorrer del camino del proceso para llegar hasta donde Deus quer que lleguemos, nós não vamos aguentar. Deus me puso em um processo. Desde há uns anos eu estou nesse processo. Eu às vezes penso que se acabou, que minhas lágrimas se terminaram. E de repente vêm situações e eu digo, Senhor, todavia estou aí. Pero minha fé vai se fortalecendo aí. Pero sim, muitas vezes dá muitas ganas de desistir. Pero esse é o mesmo inimigo. Por isso eu leí essa palavra. Jesus foi que dijo, não foram nenhum de los discípulos. Esse paralítico, ele estava... Havia uma multitud. Quando estamos em um processo, se nós não podemos tomar uma decisão ou tomar a atitude
que nós outros sabemos que é a correta, ou usar nossa fé, Deus vai usar outras pessoas para hacernos chegar ao propósito que Ele quer. A lo mejor o propósito que você está passando, o processo que você está passando, não é o que tu queria. Tenho quase toda a segurança que não é o que tu queria, mas o processo que Deus necessita para hacer que tu tenha madurez espiritual é o processo que Deus determinou para que tu puedas crescer espiritualmente, crescer como mulher, crescer como homem, crescer como madre, como padre, como persona, como profissional. Esse é o processo que Deus permitiu a ti. Não rechace tu processo. Pida ao Senhor Senhor, que queres me ensinar neste processo? Isso o Senhor quer. Que tu busques que é o que Deus quer ensinar-te através desse processo. Eu creio que vai passar muito mais rápido, muito mais fácil de entenderlo. Deus sempre nos prepara para algo grande, pero e se Ele chega e nos dá e não estamos preparados? Quantas pessoas recebem coisas por adelantado e echam a perder por falta de madurez e depois têm um arrependimento eterno porque hice isso, porque não segurei mais, porque não falei menos, porque não... A mim me ha passado isso. Então há processos que Deus permite sim, que são dolorosos, pero porque eles conhecem nossa estrutura. Por isso que aqui Jesus, seus amigos, o paralítico não tinha como chegar a Jesus. Pero Deus conhecia a fé de seu coração que ele queria ser sano, pero ele não tinha como, pero não perdeu sua fé. Foi por sua fé, em meio de seu processo de la enfermidade, da deficiência que tinha, foi por sua fé que Deus tocou a 4 amigos mais. Nem sequer foi um amigo ou 2, foram 4, justamente os 4 para levar sua cama, para levar seu leito. E chegando allá, havia uma multitud e eles não tinham como passar. Pero a fé, aí quando chegou a la multitud, já não era solamente a fé del paralítico. Porque a fé dele ativou que Deus usara 4 amigos para carregá-lo. Pero quando chegou em la puerta e havia uma multitud e não podiam entrar, se ativou através da fé dele, se ativou a fé de los 4 amigos mais e disseram: não podemos deixar-te aqui. Não podemos, não é possível que vinimos hasta aqui para não chegar hasta Jesus, assim que busquemos uma solução. E que fizeram esses amigos? Mira a fé de ellos, mira a loucura, tomaram o lecho, abriram o techo e bajaram esse paralítico. Lo bajaram por el techo por la fé que tinham, que Jesus iba a sanar a seu amigo. Mira o nível de la amistad. Mira o nível de la amistad. Deus tem me falado com isso. Eu he falado em todas as minhas lives sobre isso. Eu creio que essa é a live número 7 que hago, não sei. Pero todas as lives Deus vem me falando esse mês sobre isso, sobre a amistad. Mira o nível de amistad que tinha, a ponto de tu não consegues, sabe que? Vamos abrir teto, vamos abrir porta, vamos abrir parede, vamos romper muros, vamos romper lo que seja, vamos romper a multitud, pero tu vai chegar allá e Jesus te vai sanar. Esses 4 homens não foram buscar uma bendição para eles, foram buscar uma bendição e a sanidade para seu amigo paralítico. Mira que tremendo, a importância que Deus tem falado sobre a amistad, a importância de termos amigos de verdade, amigos reais, que nos vão ajudar a chegar a nosso propósito, ao propósito que Deus quer para nós outros. O Senhor quer isso, eu estou toda eriçada aqui, o Senhor quer isso. Quando hablo de renúncia, quando falei o outro dia sobre renúncia, sobre guardar tu arca, que não todas as pessoas Deus quer em meio de tu convivência, não todas as pessoas, muitas vezes hasta familiares, Deus não quer, porque são pessoas que não lutam para tu propósito, e pessoas também que não permitem que tu lutes para que se cumpra o propósito deles. Porque eu não hablo solamente de nós outros termos amigos que nos ajudem, nos acompanhem, que nos apoiem, que nos alientem a chegar a nosso propósito. Eu estou falando também de nós outros sermos amigos que apoiem o propósito do outro, que apoiem, que lutem por el propósito do outro, não amigos que solamente buscamos lo nuestro.
Eu estou falando sobre sermos amigos, que lutamos por uma amiga, que lutamos por a vitória de outro amigo, não que solamente oramos por nosso umbigo. Como muitas vezes na hora do alimento, nós outros, tá excelente isso, pero muitas vezes oramos solamente por nossa mesa, por nosso hogar, olvidando del vecino que não sabemos como tem a vida financeira ao lado, à frente. Muitas vezes vemos nossos problemas como grande e nos olvidamos de outros. Então, lo que o Senhor insta é isso, a buscarmos amigos que busquem cumprir, que se cumpra o propósito em nossas vidas também. Esses 4 amigos, a Bíblia não disse que esses foram por bendição para eles. Eles carregaram o lecho de seu amigo paralítico. Eles tomaram a decisão movidos por la fé que já estava en el paralítico, que contagiou a seus amigos. Eles tomaram a decisão de subir a esse teto, de abrir esse agujero e de barrar sua cama, porque eles tinham a fé que Jesus ia ver a seu amigo e curá-lo e saná-lo. A Bíblia não diz que eles usaram dessa situação para eles chegarem a Jesus e ter sua sanidade própria. A Bíblia diz que eles barraram a esse paralítico para que ele tivesse a sanidade. Que estamos fazendo nós para que outros amigos nossos, outros familiares também tenham a sanidade? Que estamos fazendo nós? Como estamos sendo como amigos? Ou solamente miramos a nosso umbigo, ou solamente miramos a nossa arca nesse sentido? Eu não estou dizendo que invada a arca de outros, eu estou dizendo que seja sensível e busque sensibilidade de Deus, para entender quando tienes que lutar também por uma pelea ajena, por uma luta ajena espiritualmente hablando. Para entender quando muitas vezes temos que deixar em stand-by nossa luta, deixar em off aí. Deixar aí apagadita um pouco nossa luta e lutar por outros, lutar por a salvação de outros. Outro dia eu falei Jesus, quando nós verdadeiramente temos um encontro com Jesus, nós vamos querer que outros tenham também. Quando nós temos a certeza da salvação, nós não vamos querer isso guardado. Se estamos vendo que outro está perdido, que se está perdendo no inferno, que se está perdendo no pecado, que se está hundindo na depressão, por uma enfermidade, por um luto, por uma perda de trabalho, e nós quedamos aí como se nada. Mira, e mais em cima muitas vezes hablamos dessa persona. Mira, esse fulano está passando assim, assim, assim. Pero não estendemos a mão, não, porque me cai mal, não vou hacerlo. Então, que cristianos somos nós? Que Cristo predicamos nós? Hoje dia, graças a Deus, eu tenho uma excelente relação com muita gente, com todas as pessoas que conosco. Eu tive um período em minha vida em Brasil que eu fui muito conflitiva. E acá em Chile também. Pero em Brasil, minha adolescência foi muito conflitiva, foi muito, como dije, pensava que minha vida tinha que ser um livro aberto, literalmente. Então eu era muito conflitiva, no sentido de dizer as coisas como eu creia que tinham que ser. E eu não mirava o vecino, eu mirava mis problemas. E quando via alguém, eu fui muito chismosa e tenho muita vergonha disso, mas estou livre disso, graças a Deus. O Senhor me salvou disso, porque eu era uma cristiana de igreja, eu não era uma cristiana de cruz. Eu não tinha minha perspectiva na cruz, eu tinha minha perspectiva em lo que Deus poderia dar-me. E hoje eu aprendi, pero não foi fácil porque aprendi por el dolor, porque por el amor eu não quis aprender. E hoje dia eu vejo pessoas, e aqui em Chile hoje dia eu tenho provado, eu sei que em Brasília há muita gente que realmente me ama. Eu tenho pessoas que têm um carinho muito grande por mim, e eu sei, o Senhor nos permite sentir esse amor. E eu creio que antes também tinha, pero eu não me parava para sentir, porque eu me fijava solamente em meu umbigo e em meus problemas, nem sequer me fijava em lo que a gente realmente sentia por mim. E hoje dia eu posso provar de Deus, eu provo um amor de pessoas. Ayer comentava com minha hija de uma pessoa em Brasil, a Zenilda, que
que me manda mensagens e eu digo, Isa, essa pessoa eu sei que tem um amor real por mim. Eu fui criada em meio do círculo de oração com minha abuela, com as hermanas mais de edad, com os ancianos da igreja, hermanos e hermanas. E são as pessoas que eu tenho mais carinho, mais amor, e que são as pessoas que eu busco oração, e são as pessoas que eu busco conselhos, porque são as pessoas que se têm que carregar minha cama para que Jesus me veja, e muitas vezes han hecho, me han cargado minha cama para que Jesus me veja, me salve, me sane, sem preocupar ou sem querer tomar parte de isso para que eles fossem sanados. Muitas pessoas han deixado seus problemas e tomado mis problemas em suas espaldas para cargá-los juntamente comigo. Esses amigos del paralítico, eles não enviaram al paralítico, eles não pagaram a alguém, eles mesmos levaram a cama del paralítico, eles subiram a esse techo, eles abriram o agujero, eles barraram a seu amigo, pero eles não barraram uno primeiro para que Jesus me veja primeiro, depois lo sane. Não, eles barraram a cama porque eles sabiam e eles creiam que Jesus sanaria seu amigo paralítico. E nesse momento eles deixaram em off, deixaram em stand-by, e nesses momentos eles disseram, Deus, olvida nossos problemas, o problema dele é mais grande que o meu, assim que Senhor, eu oro por meu amigo, eu intercedo, eu barro por el techo para que Jesus lo vea. Quantas vezes nós outros barramos nossos amigos por el techo através de nossas rodillas? Quantas vezes nós outros sí oramos por nossos vecinos? Quantas vezes nós outros levantamos a mão para a casa de nossos vecinos sem ellos saberem e decimos, Senhor cura, Senhor sana, Senhor sana. Senhor sana, la semana passada inteira, la Belém está aqui e pode confirmar isso. La semana passada inteira, el Senhor me levantou na madrugada para orar por el hijo de mi vecina. Toda a semana passada, o Senhor mostrou em um sonho para Esteban, todavia tenho que contar-lhe isso a ella. O Senhor mostrou em um sonho para Esteban hace como 20 dias atrás. E na semana passada inteira, Deus me hizo levantar a las 3:04 da manhã. E eu começava a orar por mim, orar por meus problemas, orar por as pessoas que Deus venia ponendo em minha mente, hasta que Deus me ponia. Ora por Martín, ora por los vecinos. E o Senhor me puso na madrugada a estender minha mão e a orar por cada um de mis vecinos. Todos os dias durante uma semana e meia. Domingo, sábado, eu levantei às 3 da manhã para orar. E não conto para dizer que levantei às 3 da manhã, porque eu estava com minha hija enferma. E o Senhor me mandou orar por ele. E eu não sabia o que estava passando. Mi vecina de puerta. E ayer ella me contou que el viernes levou seu hijo casi muerto, que seu hijo começou com uma enfermedade a semana passada, uma febre altíssima. A Laura também estava com febre, uma febre altíssima acá, e os médicos não descobriam o que tinham, hasta que viernes, a las 3 da manhã, lo levaram à emergência. Eu havia levado a Laura nessa mesma emergência, el viernes de la manhã, e passei toda a manhã com ella já. Pero puderam resolver o problema de minha hija. Descobriram o que tinha minha hija através de los exámenes, aunque estava muito mal com febre. Pero mi vecina estava na casa de frente, passando muito mais coisas. Aí está a Belém. Muito mais coisas. Seu hijo estava muito pior que a minha. Eu não sabia. Pero eu não sabia porque não cederam. Eu estava dentro da casa porque estava enferma eu e a Laura, então eu não quis sair da casa por não contaminar, ou não era Covid nem nada, mas a Laura estava muito mal e eu com muito resfrio, começou com dor de cabeça o dia que ia ser a live no ICE. E eu não sabia que eu estava com seu filho assim. E às 3 da manhã, de viernes para sábado, ela levou seu filho quase morto ao hospital. Desesperada. Seu filho muito mal. E a Gera já me contou e eu pude ungí-lo e pude orar por ele. E mira os propósitos, mira que Deus hizo. Eu tive que passar uma semana e meia com minha hija enferma, não dormindo na noite, para que Deus me pusera a orar. A las 3 da manhã, eu não tivera sueño, porque eu não tinha, porque estava desperta com a Laura vomitando e com febre. E conforme ele já se tranquilizava um pouco, se acostava, eu me ia à sala e às vezes aí na pieza mesmo, eu me ponia de rodillas a orar mesmo que eu estava com febre também.
Pero mira el propósito de Dios en mi proceso de la enfermedad de mi hija. Dios me hizo pasar por eso para estar despierta, para arrodillarme, orar a las 3 de la mañana por mi vecino de frente que estaba mucho peor que mi hija. Mira el livramento. El viernes yo oré mucho y yo no sabía por qué. Y yo dije a la Isabela, ¿sabe qué? Hoy tengo que orar más. Y yo dije, mami, pero tú estás teniendo muchos tiempos con Dios los últimos días, tranquila. Yo dije, no, hay algo me inquietando, hay algo me inquietando. Y ayer la Belén me disse eso y yo dije, Señor, ¿cómo tú haces? Ese es un proceso. Por eso yo digo, los procesos, nuestra fe en procesos. Yo sabía que Dios iba a sanar a mi hija. Está en el proceso todavía. Pero yo tengo tanta convicción que todos nuestros procesos, y la palabra de Dios así lo confirma, tiene um propósito de reino allá final. E nunca vai ser com nós outros, é com outros. Aí está o resultado. Ayer eu pude ver esse ninho toda a tarde andando e correndo. Está um pouquinho todavia enfermo, está, pero a sanidade já está. A manifestação da sanidade ele vai chegar em seu tempo e vai venir gradativamente conforme Deus queira, pero a sanidade já está sobre ele. Isso é fé em meio ao processo. Eu podia desanimar vendo minha hija haver murmurado, haver juzgado, haver dito, Senhor, por que eu tomei uma decisão que tu me mandaste e agora minha hija está enferma? Eu poderia haver hecho isso humanamente porque nós outros humanos nos hacemos. Pero eu ativei meus ouvidos espirituais e eu dije, aqui Satanás, tu não vai soplar. E eu dije, Senhor, eu quero escutar a voz de tu Espírito Santo quando seja tu hablando comigo. Eu quero entender essa voz. Eu quero escutar e quero entender que seja tu Espírito Santo. Porque eu sei que se tu Espírito me habla, é porque há finalidade de almas, há finalidade de sanação de alguém. Isso é fé. A fé que temos no processo de nosso propósito tem uma finalidade de reino. Os propósitos são distintos para cada um. Pero la finalidad de todos es el mismo, que el reino de Dios. El reino de Dios no se resume en templos. El reino de Dios no se resume en iglesias de cemento, de madera. El reino de Dios se resume en almas, en salvación de almas primeramente, en sanidad, en cura, libertação de drogas, libertação de alcoolismo, libertação de perturbação maligna, libertação de loucura. A gente está quedando louca com tantas deudas, a gente está quedando louca com tanta traição, com tanta decepção. O reino de Deus se resume em muitas coisas, que são muito mais do que solamente ir à igreja los domingos ou um dia à semana. O leer um cuento a nossos hijos, o leer a Bíblia a nossos hijos, o orar para comer, fazer essa oração de um minutito que hacemos rápida. Senhor, bendice mi comida, mi mesa, mi alimento, mis finanças. O reino de Deus vai muito mais allá disso. O reino de Deus vai em renunciar a nós outros mesmos, a cargar nossa cruz. Jesus dijo, quem quer venir pós mim, toma tu cruz e siga-me. Toma tu cruz. Toma tu cruz e siga-me. É tomar essa palavra em sério. É muito fácil dizer eu tenho fé. Eu creio em Deus. Hoje eu falei com muitas pessoas sobre Jesus por uma situação que se está dando. E o Senhor me está ponendo no evangelismo. Está cumprindo e hace parte de meu processo. E houve pessoas que eu perguntava se tinham petições de oração. Pero hubo personas que me dijeron, no, yo no tengo ninguna petición, conmigo está todo bien. Y yo pensaba, Señor, cómo la gente mira solamente su propio ombligo. Cómo nosotros miramos nuestro propio ombligo. Hay tanta gente necesitada, muchas veces nuestra casa no, pero nuestro vecino sí. Muchas veces tu hijo no, pero tú no sabes cómo está la maestra de él. Muitas vezes tu marido está bien, pero tu não sabe o jefe dele, os ataques que ha tenido por ser jefe de personal. Eu estava hasta uns dias atrás no ciclo que cerrou como jefa de personal. Não é fácil.
He chorado muito. He chegado a casa muito estressada. Mi marido chega às vezes e diz, Jaylee, que pena tenho de mi jefe, porque ha sofrido harto. Vamos orar por mi jefe. E temos orado muito por sus dois jefes. Porque as coisas que ha passado não ha sido fácil. A gente não está contenta com nada. A gente não se contenta com nada. A gente reclama de todo. Umas vezes não sabe o que a gente quer. E a gente pensa que os jefes, assim como os pastores, são super homens que têm que... É como uma lâmpada que tu vai e pede, eu quero isso, e tem que dárselo. A gente não vê que há famílias por detrás. Que nós outros não seamos essa pessoa, que nós outros seamos esses 4 amigos que cargaram na cama de outro para que ele fuera salvo, para que ele tivesse sua sanidade, para que ele tivesse seu milagro. Porque eu te lo asseguro, a palavra de Deus lo confirma. Se tu luta por el milagro de outro, despreocúpate porque Deus já vai estar fazendo lo tuyo em tu casa. Despreocúpate de lo tuyo quando tu estás haciendo de lo demás, porque Deus hará lo tuyo, lo de tu casa. A palavra de Deus dice, buscad primeiro o reino de Deus e as demás coisas vos serão añadidas. Despreocúpate. Buscar o reino de Deus, é de isso que hablo. Buscar o reino de Deus em meio a tu processo, é isso, é usar tu fé para ter a sensibilidade também de escuchar a voz do Espírito Santo. Para quando tu tens que ativar tu fé para outros, não solamente para nós outros. Se queremos liderar, se temos um chamado ministerial de Deus e não sabemos mirar al outro, não temos chamado. Todavia não conhecemos a Jesus de verdade. Às vezes aqui em casa dizem que eu sou muito coração da abuela, e realmente sou. A gente que não me conhece pensa que eu sou muito dura porque eu tenho essa cara mais encerrada, ou pensa que eu tenho cara enojona. Não, eu sou madre, as madres se estressam muito. Pero eu tenho mi caráter que Deus está moldeando e eu creio que ha moldeado harto, pero falta. Pero tenho esse timbre de voz um pouco mais forte acá em Chile. É mais chocante acá em Chile. Em Brasília é normal porque todos falam assim de forte. Tem esse... Eu he conhecido minha voz acá em Chile. Porque acá todos falam muito mais tranquilo, mais despacito. Minha personalidade, minha essência é essa. Muita gente ha tentado cambiar minha essência ou me quadrar a los padrões de ellos. E eu não he permitido porque Deus me ha falado que muita coisa Ele usa outras pessoas para moldear-me. Pero que eu cuidara para não perder minha essência. Aí gente que não aceita minha essência, Ele se encarga. Ele habla com Ele, porque eu não tenho culpa disso. E muitas vezes me dizem isso, tu tens coração de abuela, e realmente tenho. Eu quando alguém está em problema, eu não consigo dormir, eu tomo para mim. Eu saí de um grupo de amigas agora, nesse período de enfermidade, porque eu não estava conseguindo quadrar, porque eu tomo o problema de los demás, não que eu levo a carga em minha espalda, pero eu tomo o problema e tento buscar uma solução para aliviar a carga dessa pessoa, hasta que Deus me ensinou o seguinte: porque tu acabas sendo pedra de tropiezo en el camino del proceso del otro. Temos que também saber hasta onde temos que entrar em uma guerra por outra pessoa, hasta onde realmente temos que lutar por isso, ou hasta onde é um trato de Deus com essa pessoa e o processo que Deus está permitindo ela viver no momento. Há momentos que nadie nos ajuda, e não é porque a gente não quer. Simplesmente porque Deus cerrou todo, porque Deus quer ver nossa dependência nele. E para termos dependência nele, necessitamos ter uma fé profundizada nele. Nele. Nossa fé tem que estar profundizada nele. Assim que aprendamos a viver esse processo, aprendamos a viver os momentos que Deus nos proporciona, que muitas vezes não são o que nosso coração quer, pero são os momentos que necessitamos ter para obter experiência para o que vamos chegar allá adelante, para o que Deus nos vai entregar allá adelante. Minha mente queria estar sendo muitas coisas nesse momento. Meus planos eram outros, minha personalidade me leva a ser outras coisas, pero Deus me pôs em um momento que tenho que estar aí, retenida. E eu lhe dije: Senhor, estou me apagando, me está callando. E o Senhor me dijo: não, te estou ensinando a guardar. Guarda alimento, guarda, vai aprendendo de todo isso,
e vai llenando tu despensa de alimento, porque vai chegar um momento que todo o que tu tá aprendendo e obtendo agora, nesse período desse processo tuyo, e nesse período tu vai soltar e vai alimentar a muitos, assim que guarda todo o alimento possível. E isso o Senhor está me falando, para que eu guarde esse alimento, pero não só para mim, que guarde esse alimento que eu estou recebendo para outros, para bendecir a outros, para falar com outros, para alimentar a boca de outros, porque é necessário para onde Ele quer levar-me. Isso quero falar contigo. É necessário o processo que estás vivendo. Não reclame. Viva o processo que estás vivendo. Porque algo Deus quer fazer com Ele. E não só contigo. Quer fazer com outros através de ti e através de tu fé nesse processo. Assim que não desanima. La palavra é levanta-te, toma tu leite e anda. Levanta-te, toma tu leite e anda. Levanta-te, toma tu problema, pero sigue caminhando. Levanta, toma essa depressão, pero sigue caminhando. Levanta, toma essa enfermidade de tu hijo, sigue caminhando. Levanta-te, toma esse problema no trabalho, pero sigue caminhando. Levanta-te, toma tu problema matrimonial, pero siga caminhando. Levanta, toma o problema de drogas de tu família, pero sigue caminhando. Levanta-te, toma o problema de álcool de tu marido, pero sigue caminando. Levanta-te, toma o problema de las ofensas de tu papá, las palavras lançadas contra ti de tu papá, pero sigue caminhando. Levanta-te desse dolor, dessa violação. Levanta-te desse dolor, desse momento tão triste que passaste em tu vida, que vem carregando todos esses anos. Levanta-te, pero anda. Levanta, toma esses problemas e anda. Anda, toma dejándolo, pero não toma cargándolos. Toma tu lecho, para que tu não te olvide de onde te sacaste Deus. Pero não é para tu tomar esse problema e seguir caminhando com ele, mirándolo e mimándolo e regaloneando a ele. Não, é solamente para que tu não olvides de onde Deus te sacou. E para que tu veja o que Deus hizo contigo. Pero essa experiência amarga, essa experiência dolorida que passaste em algum momento de tu vida, é simplesmente para mostrar a ti que há um Deus em tu vida e que Ele usou amigos para livrar-te dessa situação. E se não foram amigos humanos, foram espirituais, pero Ele sim usou. Levanta-te, toma toda essa carga que tu tienes e sigue andando. Rechaça essa carga, renuncia levar a culpa dessa carga, pero não te olvides que um dia tu viste uma carga e Deus também quitou, para que tu não juzgue a outro que tenha uma carga parecida, pior ou menos que a tua. Temos a mala manha de pensar que nossos problemas são maiores que os demais. Cada um tem um processo distinto. Para uns, a depressão é frescura, a depressão é manha. Para outros, a depressão é um de seus maiores problemas em sua vida. Para uns, o álcool não é problema, pero para outros sim. É onde está levando na família ao inferno. Para uns, a traição foi algo que superou muito fácil, pero para outros não. Para alguns, a separação e o divórcio foi algo muito tranquilo. Hoje dia até hacen fiesta de divórcio. Pero para outros é um luto eterno, é um dolor de uma família que se destruiu. Assim que esse é outro chamado. Não celebremos a derrota, não celebremos o malo processo de outras pessoas. Muitas vezes miramos como cristianos e dizemos, não, esse está assim porque é assim, por isso está passando isso. Nós outros não conhecemos o íntimo de cada um. Assim que não celebremos a derrota ou o malo processo ou o processo dolorido de outros. Aprendamos a discernir que muitas vezes as pessoas nos tratam mal, não são elas, eles usaram através de seu dolor, que já perderam a sensibilidade de falar, já perderam a sensibilidade de atuar. Deus me ha ensinado muito isso. Eu aprendi a mirar e dizer assim, sabe que? Essa pessoa está falando de seu dolor, essa pessoa não está falando comigo assim. Temos que ter fé para entender que Deus é que tem o controle de todo, e isso, tendo fé e ativando nossos sentidos, vamos começar a trabalhar, porque muitas vezes tomamos todo personal e às vezes não é. Às vezes a pessoa está falando desde seu dolor não sanado, de seu dolor de infância, de seu dolor de traição. Que coisa triste. E nós outros, ao invés de tentar ajudar, seja escutando, ou cerrando nossa boca, simplesmente intercedendo, nós outros juzgamos e muitas vezes ponemos na parrilla essa pessoa. Assim que seamos amigos, como os 4 amigos del paralítico.
Comecemos a ver o problema do outro como um problema para nós outros começar a guerrear também. Amém? Usando nossa fé em meio do processo, pero não solamente el nuestro, el processo del outro também. Amém? Senhor, em tu nome, Padre, eu bendigo, Senhor, a cada pessoa que aqui estuvo. Bendigo, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Entra, Senhor, habla com cada um, Senhor. E ensina-nos, Senhor, a ser como esses 4 amigos desse paralítico, que deixaram, Senhor, seus problemas de um lado, para, Senhor, que seu amigo paralítico tivera seu milagro e tivera sua vitória. Ensina-nos, Senhor, a não sermos egoístas. Ensina-nos, Senhor, a não sermos egoístas, Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a ser como tu. Ensina-nos, Senhor, a ter uma fé, Senhor. Uma fé como de Abraão mesmo, que tu dijiste, salte de cerca de tu família e anda a uma terra que te mostrarei. Abraão não sabia, Senhor, aonde tinha que ir, pero ele tinha a fé em ti que ia chegar a algum lugar, porque sabia a voz que estava escutando. Ensina-nos, Senhor, a afinar nossos ouvidos para ouvir exatamente tu voz, Espírito Santo. E ensina-nos, Senhor, a discernir os momentos, Senhor, e as vozes que não são tuas, Padre. Para poder echar, Senhor, e não permitir que essas vozes venham a ser nido em nossa mente. Ensina-nos, Senhor, a não sermos movidos por el coração, porque engañoso é o coração del homem. Ensina-nos, Senhor, a ser, Senhor, racionais, pero com uma razão suya, não uma razão de la tierra. A usar nosso coração para, pero tener um coração tuyo, Padre, porque isso sim não nos engana. Bendigo a cada um que aqui estuvo, Padre. Bendigo a mis vecinos, Padre. Bendigo a mis amigos, a mis amigas, mis hermanos que de muito tempo não vejo, Padre, como Lemuel, sua família. Bendigo, Senhor, a cada pessoa que aqui estuvo. Bendigo, Senhor, a cada irmão meu. Ensina-nos, Senhor, a viver de fé nesse processo. Ensina-nos, Senhor, a aprender de cada processo que tu nos pões, Senhor, porque todo tem um propósito de reino. Ensina-nos, Senhor, a ter como foco e propósito de vida tu reino, Padre. E não tu reino, a casa física, tu reino celestial, todo o que engloba tu reino, Padre, em nome de Jesus, Espírito Santo. Ensina-nos a ser como tu, Senhor. Ensina-nos a viver uma vida em santidade. Ensina-nos a dizer não quando seja necessário também. Ajuda-nos a discernir quem tem e quem não tem que entrar em nossa arca. Ajuda-nos a discernir quais são as camas de quais paralíticos temos que carregar neste momento e quais não são. Quais são as guerras que temos que entrar e quais não são. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos prudentes. Ensina-nos, Senhor, a levar a salvação correta a cada pessoa, Padre. Que não seamos uno mais, pero que seamos uno mais del cielo, pero não uno mais de la tierra que habla por hablar. Em nome de Jesus, Padre. Bendice-nos, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Bendigo a cada um que aqui estuvo. Deus los bendiga mucho. Muchos cariños acá de Chile. Muchos cariños a todos de Brasil. Como dije, mis lives van a ser en español. Voy a comenzar a poner una legenda, un subtítulo en portugués. Tanto en Instagram como en Facebook. Estoy buscando todavía, estoy aprendiendo todo eso. Ya estoy actualizando mis páginas, ya estoy dejando más ordenada. Já quero ver se consigo um outro aparato para poder fazer Facebook e Instagram a la vez, simultaneamente, para poder salir em vivo em los dois. Assim que Deus nos bendiga muito, paciência comigo. Estou começando nisso. Minha intenção é simplesmente cumprir o que Deus quer. E Deus vai se encargando de las coisas. Já estou aí na live número 7. Eu, para chegar a la primeira, levei como 5 anos desde que Deus me falou sobre isso a primeira vez. Assim que creio que já he avançado um passito. E estou muito feliz. Me cuesta todavia. Estou organizando algumas coisas para ter uns horários fijos e uns dias fijos. Os dias fijos vão ser os martes, miércoles, jueves e viernes. Esses são os dias que eu vou fazer live, pero a partir de la outra semana vão ser assim, corretamente, porque todavía me estou organizando algumas coisas. E os horários, vai haver dias
eu vou estar avisando por Facebook e por Instagram. Vou estar fazendo lives às 11 da noite. E também vou fazer lives às 5 da tarde. Às 4 ou 5 da tarde. Assim que, pero los martes, miércoles, jueves e sábado. Esses são os dias que vou fazer live. Los lunes, viernes e domingo não. A não ser que seja uma live surpresa aí que eu tenha um tempito e Deus me inste. Pero eu estou organizando assim. Provavelmente pode ser que se Deus me manda, na noite eu haga uma live hoje dia às 11 da noite, pero eu vou tentar avisar sempre uns 10, 15 minutos antes por esta semana. A outra já vai estar bem programado os horários e vai chegar a invitação para vocês também. Quem pueda participar, amém. Compartilhem, compartam essa live para que chegue a palavra de Deus a mais pessoas. A lo mejor há mais pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Se terem sugerências, se terem dúvidas, perguntas e petições de oração, me hagam por el chat ou me podem fazer por privado também, por el Messenger, por Instagram e por el Facebook também por mensagem, podem enviar-me e eu aí estarei atenta a tudo, já? E pido que tenham um pouquinho de paciência comigo, mas eu estou disponível. Esse é meu chamado e falar de Jesus, falar de Jesus. Lo demás Deus vai acrescentando, Deus vai no caminho, nesse processo Deus vai arreglando todo. Deus me dijo, eu estava esperando ser capacitada para fazer isso, e Deus me dijo que não, que Ele me ia capacitar mientras eu fazia isso. Assim que eu les bendigo em nome de Jesus e agradeço a todos. Já he tenido muitos testemunhos e que me han dado muita força a seguir. Por algumas vezes penso em desistir, pero Deus vem e diz, não, siga porque isso é o que quero. E essa é minha fé nesse processo. O inimigo vem trazer desânimo muitas vezes, pero não. Hacer que nós sentirnos meio louca e eu sou louca mesmo. Sou louca por Jesus e esse é meu chamado. E amém, glória a Deus por isso. Assim que Deus os bendiga.